Pessoal, vamos lembrar o seguinte, quando eu ponho... Está gravando. Quando eu mostro a minha tela, coloco a transparência, eu não vejo mais isso que vocês estão vendo. Eu só vejo a transparência. Então, eu não sei, por exemplo, se está gravando, se não está gravando. Antigamente eu ficava perguntando, está gravando, alguém está vendo? Mas com o passar dos meses, como nunca tinha dado errado, eu comecei a ficar mais tranquilo em relação a isso. Mas se alguém perceber que a gravação parou, ou que aconteceu alguma coisa, por favor, me avise. Então, na aula passada, nós estudamos... Não vai dar problema agora, né? Nós estudamos o fator de conjunto. Isso está no capítulo, se não me engano, no capítulo 6 do livro do Balanes. No capítulo 7, o Balanes vai explicar um pouco sobre síntese de antenas, que é o que a gente vai ver essencialmente na aula de hoje. Vai ser a única aula neste curso onde vocês vão ver síntese, projeto. Se vocês perceberam, né, o título do curso é Análise de Antenas, que é muito, muito, muito mais simples do que fazer síntese, do que projetar. Por mais chato que seja, ainda consegue ser mais simples do que fazer síntese, projeto de antenas. Então aqui nós vamos mostrar um caso muito particular, só vale para conjuntos lineares, ou seja, aqueles onde os elementos estão ao longo da mesma linha, de uma linha. Essa linha, por motivos óbvios, a gente vai fazer com que coincida, né, com o eixo Z, para que no final a resposta, né, ela fique em função apenas do ângulo θ, e com isso as fórmulas ficam mais simples. E esta técnica, ela está no livro do Balanes, nas primeiras seções do capítulo 7, da seção 7.1 até a seção 7.5. É uma técnica antiga, uma das primeiras técnicas que surgiram para a síntese de fator de conjunto, mas ela não é a mais eficiente. Existem técnicas, inclusive baseadas em otimização, que são muito mais eficientes do que essa. Mas é uma técnica simples e tem muito insight físico. Então, por esses motivos, eu prefiro falar sobre essa técnica. Nós vamos dividir, seguindo a mesma filosofia do Balanes, nós vamos dividir a aula em 3 partes, tá? Onde na primeira parte e na segunda parte, nós vamos dedicar à síntese da corrente de um dipolo. Ou seja, a gente vai assumir um dipolo com uma determinada distribuição de corrente que a gente quer manipular de maneira que aquela distribuição de corrente irradie um determinado campo cujo diagrama de radiação tenha certas características. Isso é síntese, né? No caso, qual é a corrente que me dá uma determinada diretividade. Análise é, dada a corrente, qual é o campo e, consequentemente, qual é o diagrama de radiação da antena. Síntese é o contrário. Síntese é qual é a antena, no nosso caso qual é a distribuição de corrente que faz com que o diagrama de radiação tenha aquelas características. Então a gente vai, nas 2 primeiras etapas da aula de hoje, desenvolver essa técnica, assumindo uma distribuição de corrente contínua. Ou seja, eu tenho um dipolo com tamanho L. Para facilitar a matemática, eu vou colocar a origem exatamente no centro desse dipolo, de maneira que essa distribuição de corrente vai desde menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Eu vou integrar essa corrente para obter a região, o campo, né, na região de campo distante, e aí eu vou tentar, né, investigar o que pode ser feito com essa corrente para que esse campo na região de campo distante e, consequentemente, o diagrama de radiação tenha certas características. No final, na terceira etapa, que é o objetivo da aula de hoje, a gente vai, baseado no que a gente viu nas 2 primeiras etapas, extrapolar, estender essa técnica para a síntese
do fator de conjunto. Ou seja, ao invés de uma distribuição contínua de corrente, eu vou ter elementos, né, de um conjunto. E aí a técnica vai ser utilizada para a gente sintetizar, descobrir, determinar a amplitude e a fase de cada elemento. O objetivo no final é sintetizar o fator de conjunto, ou seja, os elementos, qual é a amplitude e qual é a fase de cada elemento. Na aula passada, a gente investigou um determinado conjunto, que era o conjunto linear de fase progressiva. Ou seja, todos os elementos tinham a mesma amplitude e as fases tinham uma progressão linear. O primeiro elemento tinha a fase beta, o segundo fase 2 beta e por aí vai. Aqui não. Aqui o objetivo é, dado um conjunto linear, quais são as amplitudes e as fases de cada elemento para alcançar um certo objetivo. Tá? E já antecipamos que essa técnica não é a mais eficiente. Existem técnicas mais eficientes, mas nós não vamos tratar dessas técnicas aqui no curso. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, a primeira etapa, sem mais demoras, é a seguinte: seja uma linha de corrente, essa linha de corrente orientada sobre o eixo Z, está aqui a corrente, função do R', o vetor R' só tem componente Z' na direção Z, e uma vez obtida a corrente, determinada corrente, a gente calcula o campo na região de campo distante usando essa relação. Repara que aqui eu estou usando a relação que me dá direto o campo, o fasor campo elétrico da distribuição a partir da distribuição de corrente. Então, assim, eu não preciso passar pelo potencial vetor. Já tem a corrente aqui e o campo aqui. Ó. Eu já vejo diretamente a relação entre eles. No caso particular, a corrente ainda é arbitrária, tá? Mas eu sei que ela está orientada na direção Z, de maneira que eu já posso manipular parte desses termos aqui entre colchetes. E além disso, eu sei que o vetor R' só tem componente Z' na direção Z, então eu já posso manipular também esse produto escalar que aparece aqui na fase do integrando. Ó. Então, como é um dipolo orientado na direção Z, eu posso particularizar um pouco mais essa equação. Então, como a minha corrente só tem componente na direção Z, eu sei que esse produto escalar, este termo que aparece aqui é a corrente menos a componente dela na direção do observador. E se eu descrever esse vetor R chapéu nas suas componentes cartesianas e fizer os cálculos no final, eu vou chegar nessa expressão aqui. Ó. Essa corrente não tem componente φ, de maneira que no final sobrou apenas a componente θ dela. Já o vetor R' só tem componente na direção Z, então esse produto escalar vai dar Z' cosseno θ, como já tinha dado antes para o dipolo finito. Então, com essas duas relações, passando o seno de θ e o θ chapéu para fora da integral, porque eles não dependem de Z', eu consigo reescrever aquela expressão em cima desse jeito assim. E aqui tem um resultado interessante, particular, mas interessante. Alguém se lembra de ter visto essa expressão aqui, ó, essa expressão fora da integral? Antes. Alguém se lembra? Que expressão é esta aqui, ó? Fora da integral. Se você olhar lá para trás, você vai ver que esta é a expressão com amplitude, ou melhor, com momento unitário, esta é a expressão do campo elétrico irradiado por um dipolo infinitesimal colocado na origem. Vai lá atrás e vê que esta é a expressão do fasor campo elétrico de um dipolo infinitesimal com momento de dipolo unitário, I0L igual a 1. Então eu posso interpretar essa expressão da seguinte maneira.
Este é o fator de elemento de um dipolo infinitesimal. E isso daqui, ó, é a amplitude e a fase de cada um desses dipolinhos infinitesimais distribuídos de forma contínua sobre esse eixo Z, desde menos L sobre 2 até mais L sobre 2, cada um transladado de um certo Z' na direção Z. Então, repare, isso aqui é a amplitude e fase de cada elemento e a correção de fase necessária por causa da translação. Como isso é um contínuo, ao invés de um somatório, uma integral. Então, no livro do Balanis, ele não chama isso de fator de conjunto, até porque isso aqui não é um conjunto. É uma distribuição contínua de corrente. Ele chama isso daqui de fator espacial. Seria o fator de conjunto caso isso daqui fosse uma distribuição discreta de dipolinhos. Como não é, não vamos chamar de fator de conjunto, vamos chamar de fator espacial. E a ideia nessa primeira etapa é o que fazer com essa corrente para que o fator espacial tenha uma determinada forma, um determinado comportamento. Alguma pergunta? Mais tarde, o que a gente fizer para o fator espacial, a gente vai extrapolar, estender para o fator de conjunto, de um conjunto linear, cujos elementos encontram-se sobre o eixo Z. Então vamos prosseguir. Nós vamos particularizar isso daqui. Isso aqui não pode ser qualquer coisa. A técnica é específica, ela não é geral. Então vamos assumir que a nossa corrente ela tem uma amplitude que varia com a posição, varia com Z', mas a fase não. A fase é uma fase específica, é uma fase progressiva. A variação da fase não é arbitrária, ela é específica e esta é a variação. Eu estou chamando essa constante aqui de K' para não confundir com o K, que é o nosso famoso 2π sobre lambda. Então, ao invés de chamar de alfa, de beta ou de W, eu resolvi chamar de K', porque ele tem, ele exerce uma função muito parecida com a do K dentro da integral de radiação, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de K'. Esse K' é real, arbitrário. Por exemplo, se a fase for constante, você faz o K' igual a zero. Então, a amplitude varia com a posição e a fase da corrente também varia com a posição, só que de forma progressiva. E eu vou jogar isso dentro da integral anterior. Tá aqui, ó. E aí eu vou juntar essas exponenciais numa só. E para isso, para não ter que escrever K cosseno de θ, K cosseno de θ menos K', eu vou chamar isso de KZ, K índice Z. E esse K índice Z está relacionado ao cosseno θ através dessa relação aqui, ó. Ou melhor, o cosseno de θ está relacionado ao K índice Z através dessa relação. Então eu vou chamar isso aqui, ó. Eu vou definir esse K índice Z e vou reescrever essa integral desta forma. Por enquanto, alguma pergunta? Só que essa corrente, ela não existe sobre o eixo Z todo. Ela só é não nula de menos L sobre 2 até L sobre 2. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma corrente I0 como se fosse uma função multiplicada por uma função pulso ou função retângulo, onde essa função retângulo ela é unitária entre menos L sobre 2 e L sobre 2. E fora desse domínio, ela é zero. Ao definir a corrente I0 desta maneira, eu vou estender, ó, os limites de integração de menos infinito a mais infinito.
já que, por definição, eu vou dizer que esta corrente é nula fora desses limites de integração. Ou seja, para módulo de Z' maior que L sobre 2, ou seja, fora dos limites de integração, por definição, a corrente é nula. E aí eu vou, então, vou estender esses limites de integração de menos infinito a mais infinito, sabendo que fora desses limites o I0 é nulo. Mas assim eu reescrevo a equação desse jeito. E quando eu olho para isso, esta forma, esta integral aqui, lembra a vocês o quê? Transformada de Fourier. Exatamente. Então, eu defini a corrente desta maneira para poder reescrever esta integral desta maneira e chegar à conclusão seguinte: o campo elétrico desta antena, né, inclusive, eu não sei como realizar essa antena. Uma antena com fase progressiva, né, com corrente com fase progressiva. Você não consegue realizar isso. É matemático, tá? É matemático. Lembrando que o nosso objetivo é mais adiante com um fator de conjuntos. Aqui é uma passagem intermediária. Mas se fosse possível nós realizarmos um dipolo com corrente com fase progressiva, esta seria a expressão do fasor campo elétrico na região de campo distante. E ela é proporcional a esse campo elétrico na região de campo distante é proporcional à transformada de Fourier da corrente. Transformada de Fourier da corrente. Não é o caso aqui, mas essa teoria, se a gente estendesse para aberturas, e ao invés de pensar em campo, a gente pensasse em luz atingindo uma abertura, ou luz atingindo uma lente, a gente poderia ter toda uma disciplina sobre ótica de Fourier, ou seja, utilizar as propriedades da transformada de Fourier para determinar as imagens produzidas por uma lente, por uma abertura. Tem livros sobre isso. Está totalmente fora do escopo desse curso. Mas na situação em que a gente está apresentando, existe uma relação entre a transformada de Fourier da fonte e o campo produzido lá adiante, lá na frente. Beleza? Alguma pergunta por enquanto? Inclusive, existe um livro do Goodman chamado Fourier Optics, ou seja, ótica de Fourier. E ela é lógico, não é essa equação, né? Porque isso aqui é um filamento de corrente unidimensional, né? Se você estender isso para radiação por aberturas, você vai ver algo semelhante, só que ao invés de ser uma transformada de uma variável, é uma transformada dupla, né? Por exemplo, x' e y', se a abertura for retangular. Como isso daqui é a transformada de Fourier? Mas como assim transformada de Fourier? Qual é o problema? Eu posso chamar ômega de Kz e Z' de T. Letra, símbolo, isso aqui é uma transformada de Fourier. Então eu vou, como vocês são experts em transformadas de Fourier, eu sei que existe uma relação entre a corrente e o fasor campo elétrico. É só usar a transformada inversa. Então, repare, eu estou dizendo que o fator espacial é dado por essa integral. E, consequentemente, a amplitude da corrente é dada pela transformada inversa. Isto, neste exemplo específico, particular, é síntese. Dada a expressão, o comportamento que eu quero para o fator espacial e, consequentemente, para o diagrama de radiação, em função do θ, repare que Kz está relacionado a θ por esta relação aqui. Ó. Então, se eu souber qual o fator espacial que eu quero lá na frente, em função da direção, em função do θ, eu sei qual a corrente necessária para realizar aquilo.
matematicamente. Uma coisa é a matemática, outra coisa é saber se eu vou conseguir implementar um dipolo cuja corrente possui fase progressiva. Mas se isso for possível, aqui está a síntese dessa nossa antena. Só tem um problema. Esta igualdade pressupõe uma corrente indo de menos infinito a mais infinito. Na prática, ela tem que ser truncada. Então, o tamanho finito da corrente vai impedir que a gente obtenha essa igualdade aqui. E o projeto é feito mais ou menos o que for possível fazer. Nós vamos tentar ilustrar isso com alguns casos simples, se não for na próxima transparência, na segunda transparência a partir dessa. Mas antes disso, alguma pergunta? Professor, Sim. eu não entendi essa última fala sua aí da aproximação, porque o fator espacial, ele é zero para módulo de Zelin, quer dizer, eu não sei agora. Mas esta igualdade não sabe disso. Essa passagem que eu fiz só no blá 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 pressupõe que esta função vai de menos infinito a mais infinito. Mas quando você transformou o limite da integral de menos L sobre 2 para mais infinito, o I0 não virou I0 vezes um degrau lá de tal forma que, multiplicado por um degrau de tal forma que aconteça isso? Sei lá. Nem todo fator espacial vai me dar uma função I0 que tem as características que você falou. Ou seja, eu não consigo, com essa corrente que só existe de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, eu não consigo realizar qualquer fator espacial. Mas eu não sei disso. Eu só vou saber o resultado depois que eu implementar e ver o que aconteceu. Como a corrente é truncada entre menos L sobre 2 e mais L sobre 2, não é qualquer fator espacial que eu consigo realizar. Mas esta relação aqui, ela é geral. Vale para qualquer transformada de Fourier. Vamos mostrar alguns casos para ver se isso fica mais claro. O fato do I0 só existir de menos L sobre 2 a mais L sobre 2 não permite esta igualdade para qualquer fator espacial. Ficou claro agora ou não? Sim. Eu só conseguiria isto para qualquer fator espacial realizável, que atende aquelas propriedades, de Fourier, etc, 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 se eu pudesse ter a minha corrente de menos infinito a mais infinito. Como ela não vai de menos infinito a mais infinito, eu não vou conseguir realizar isso daqui. Eu vou realizar algo parecido com aquilo. Ou seja, eu já vou antecipar aqui um resultado. Eu só consigo realizar o que eu vou pedir daqui a pouco se a corrente for de menos infinito a mais infinito. Ou seja, se a antena for infinita. O que, obviamente, não vai acontecer. E quando eu truncar o tamanho da antena, alguma coisa vai acontecer. Ou seja, depois de achar o I0, eu vou ter que voltar nesta equação, truncar os limites de integração para ver o que realmente foi sintetizado. Não vai ser aquilo que foi pedido inicialmente. Vai ser algo parecido. Ficou mais claro agora ou não? Ficou sim. Outra dúvida que eu estou aqui é em relação à amplitude da corrente. Como que o meu transmissor, no caso, vai conseguir controlar a amplitude lá no meio da antena? Isso é um problema matemático. Acabei de dizer isso. Você não vai conseguir realizar esse dipolo. É um problema matemático. Nosso objetivo não é sintetizar um dipolo. Ok. Beleza? Beleza. Nosso objetivo é a terceira parte da aula de hoje. A última parte. Ok. Mas antes a gente vai mostrar aqui algumas ideias.
que inclusive podiam ser, como já tentei falar antes, né, generalizadas para aberturas, para distribuições bidimensionais, aberturas, ótica, furos no anteparo, lente e por aí vai. Mas a gente não vai entrar nessa seara. Aqui está o exemplo. Tá? Então aqui a gente vai finalizar a primeira parte dessa aula de hoje. Exemplo. Vamos imaginar que eu quero, seja lá por que motivo, um fator espacial onde... Esse aqui é um diagrama de radiação, é como se fosse, né, um diagrama de radiação setorial. Lembrando que é omnidirecional. A geometria não depende de φ. É omnidirecional. Então só depende de θ. Eu quero que o diagrama, ou melhor, no caso é o fator espacial, porque o diagrama de radiação depende de tudo. Mas eu quero um fator espacial que seja uniforme, constante, por exemplo, unitário, entre θ1 e θ2. E zero no resto. Ou seja, eu só quero iluminar um certo setor do espaço. Que, sei lá, é a região onde está a minha cidade. Então, eu quero só iluminar... eu não sei nem que exemplo eu coloquei aqui. Eu acho que eu coloquei, nos casos que eu mostro, eu fiz o θ1 igual a 45 graus e o θ2 igual a 135 graus. Ou seja, eu só quero radiação nesta região e quero zero no resto, tá? Desculpa. Vocês entenderam o fator espacial? Mas o domínio do fator espacial não é o kz? É. Aí... Mas ele está relacionado ao θ por esta igualdade, ó. Beleza. Beleza. Tranquilo? Então, repara. O fator espacial é zero fora deste domínio. É como o Elvésio antecipou, eu vou ter que vir aqui, nesta relação, e, consequentemente, os limites de integração não precisam ser de menos infinito a mais infinito, porque fora desse domínio, o fator espacial, por definição, é zero. Então, usando esta relação, aqui estão os limites. Esse é o limite do kz associado ao θ1 e este é o limite do kz associado ao θ2. E como o fator, dentro desses limites, o fator espacial unitário, sobrou apenas essa exponencial dentro do integrando. E essa exponencial, essa integral, por ser uma exponencial, ela é fácil de ser avaliada. Aqui está o resultado final. Agora, este é o resultado, ou seja, esta teria que ser a amplitude da corrente para realizar esse fator espacial. Mas repara, isso daqui, ó, pressupõe que a corrente existe de menos infinito a mais infinito. E ela não existe de menos infinito a mais infinito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esta corrente dentro da integral que me dá o fator espacial. Aí você fala assim, pô, mas que idiotice, eu já sei quanto vai dar, mas só que aqui, ó, pressupõe caso a integral fosse de menos infinito a mais infinito. Mas, na verdade, ela é truncada de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Então, no final, na prática, não é isso que vai ser sintetizado, e sim isto daqui. Eu estou usando o mesmo símbolo, mas não deveria, talvez, né? Enfim. Então, esta é a resposta. Lembrando que SI é o seno... O que é esse mesmo? É o seno integral, não é isso? E aí você vai no MATLAB, seno integral, você já sabe que já está pré-programado dentro do MATLAB, a gente já falou sobre esse seno integral antes. Você faz, né, um programinha, estabelece valores para θ1 e para θ2, que no caso da figura, eu escolhi θ1 45 graus e θ2 135 graus, e fui brincando com o tamanho L da distribuição de corrente, ou seja, com o tamanho do dipolo. E foi esse gráfico que eu fiz aqui, ó.
verde. O resultado que eu quero seria um pulso, né? Um retângulo, 0 até 45 graus, depois unitário até 135 e depois 0 novamente até completar 180. Mas não foi isso que eu obtenho. Ó. Verde é o resultado com o L igual a 1 comprimento de onda, vermelho é o resultado com 10 comprimentos de onda e em azul 100 comprimentos de onda. Então você está percebendo que para obter o que realmente você quer, você teria que ter uma distribuição de corrente infinita. Mas às vezes, do ponto de vista de engenharia, ó, o resultado vermelho com 10 comprimentos de onda talvez já te atenda às especificações. Então, tem aqui esse comentário. Repare que para você ter o controle absoluto do seu diagrama de radiação, você precisaria de uma distribuição de corrente infinita. Ou, se você tem, sei lá, você quer projetar uma antena refletora para comunicação via satélite, e você quer, lá do satélite, iluminar uma certa região. Vamos imaginar assim, o Brasil, que tem aquela forma de pernil, né? Mas você não quer, você está brigado lá com o Maduro, você não quer jogar informação para a Venezuela. Então você quer que o diagrama de radiação ele esteja bem conformado ao território nacional. Para você conseguir isso, só se o tamanho da sua antena refletora fosse infinito, o diâmetro dela fosse infinito. Na prática, isso não vai ser possível. Então você vai acabar tendo energia não só indo lá para a Venezuela, mas também para a Argentina, para o Uruguai, para o mar. E se você quiser uma coisa mais restritiva, você vai ter que usar uma antena maior. Antenas pequenas você não vai conseguir. Você vai conseguir mais ou menos. Para conseguir os seus objetivos, você vai precisar aumentar o tamanho da antena. Eu sei que esse meu comentário foi muito geral, mas este exemplo tem tudo a ver com o que foi dito. Quanto mais restritivo, quanto mais nuances o seu diagrama de radiação tiver, quanto mais bicos o seu diagrama de radiação tiver, você só vai conseguir aquilo com antenas cada vez maiores. Alguma pergunta? Bom, e aí vamos agora para a segunda etapa. A gente viu que esta distribuição de corrente com fase progressiva, ela limita as minhas possibilidades. Então eu gostaria de avaliar um exemplo, ainda é um exemplo matemático, ainda é um exemplo que não vai ser, possivelmente não consegue ser realizado, mas eu vou querer uma distribuição de corrente mais arbitrária. Só que, pero no mucho, ela é mais arbitrária, mas não é tão arbitrária assim. Eu vou assumir que como eu posso aplicar superposição em fontes, em corrente, já que o meio são todos lineares, eu vou assumir que a minha corrente, na verdade, é dado por um somatório de correntes de fase progressiva, cada uma com a sua progressão de fase. Então, repare, esta é a mesma figura anteriormente, só que agora a corrente é dada por um somatório de correntes com fase progressiva. Ou seja, cada termo do somatório, o somatório não é infinito, ele vai de menos m a mais m. Depois a gente vai brincar com esse valor de m. Cada termo tem uma amplitude constante, que eu chamei aqui de Bm, porém uma progressão de fase diferente. Onde essa progressão de fase é controlada por esse parâmetro que eu chamei aqui de K' com índice m, já que eu tenho vários termos, e cada um com um valor diferente. Só que esse valor também não é arbitrário. Ele tem que atender a esta relação. Ou seja, o K'm tem que ser um múltiplo de 2π sobre L, onde L é o tamanho do dipolo.
E este somatório é a minha nova corrente. Repara que ela é um pouco mais arbitrária do que a anterior, porque agora a fase da corrente não precisa ser progressiva. Ela é dada por esse somatório. Esse sim, cada termo do somatório tem fase progressiva, mas a soma no final não vai ter fase progressiva. E a ideia aqui vai ser qual tem que ser o valor, dado o K'M, ele está amarrado, dado o K'M, quais são os valores de Bm que sintetizam, né, o fator espacial que eu desejo, que fazem com que o fator espacial tenha as características que eu desejo. E mais tarde, como exemplo, eu vou dar o mesmo exemplo anterior, aquele fator espacial setorial. E vamos ver o que vai acontecer agora. Alguma pergunta? Professor, o BM varia com Z? O BM é constante, mas ele varia termo a termo. Cada M tem um BM diferente. Mas, dado o M, ele é constante. Ele não varia com Z', é isso que você está perguntando. Ele não varia com Z'. Ele não é função do Z'. Mas cada termo tem o seu BM. E a gente vai ver que, graças a esta relação, esse valor de BM vai depender do fator espacial que eu desejo numa certa direção. Essa foi uma técnica bolada há muitas décadas atrás por dois investigadores, por dois pesquisadores. Eu não sei se eles fizeram juntos ou separados, mas em homenagem a eles, essa técnica é chamada, deixa eu antecipar, Woodward and Lawson. Woodward and Lawson. São os caras que bolaram isso pela primeira vez. Essa técnica é simples de ser implementada, mas não é a mais eficiente, tá? Existem técnicas melhores do que essa. Mas a gente só vai mostrar essa, até por ser a mais simples. E os insights físicos que eu quero passar para vocês, que eu estou passando aos pouquinhos, a gente consegue obter com essa técnica mais simples. Sempre que der para resolver o problema analiticamente, é melhor quando a gente quer pegar insight físico. Jogar no MATLAB e sair otimizando vai te dar um projeto mais eficiente, mas não te dá insight físico. A não ser que você repita os projetos trocentas mil vezes até conseguir adquirir certa experiência com aquilo. Mais alguma pergunta antes de prosseguirmos? Então eu vou botar essa distribuição de corrente dentro da integral. E mais uma vez, ó, aqui está o fator espacial para esta nova distribuição de corrente. Ó. Então, substituir esta corrente pelo somatório. E aqui, ó, eu, ao invés de somar primeiro e integrar depois, eu passei o somatório para fora. Então, eu estou integrando primeiro e aí vou somar os resultados da integral de cada termo. Como o BM é constante, não depende do Z', eu passei ele para fora da integral. Essa integral é uma integral de uma exponencial. Ela é fácil de ser avaliada e o resultado é esse daqui, ó. Onde o L eu passei para fora em evidência. E deixei dentro do somatório esse termo entre colchetes. Que função é essa? A sinc? Exatamente, é uma sinc. É uma sinc, ó. Seno de x dividido por x. É uma função sinc. E quais são as propriedades da sinc? Por exemplo, a propriedade mais interessante. Aonde a sinc tem o seu valor máximo? Quando o termo é zero. Quando o argumento é zero. Exatamente. E quando é que o argumento é zero? Quando θ é tal que o cosseno dele seja igual a m vezes lambda dividido por L. Repare,
quando o argumento, quando o ângulo θ, o ângulo de observação, θ, tiver um valor de tal maneira que o seu cosseno multiplicado por L dividido por lambda foi igual a M, para aquele termo, assim que vai ter máximo. Para os outros, exatamente. Agora, esta sinc, ela oscila, ela não é periódica, já que a amplitude varia, né, com θ, mas ela oscila. Então, nessa direção que eu acabei de mencionar, ela é máxima. Mas ela também tem nulos. Onde é que estão os nulos dessa sinc? Onde estão os nulos da sinc? Quando argumenta do seno, né, múltiplo de 90 graus. 90 não, de 0, 180, por aí vai, de π, né? Múltiplo inteiro de Múltiplo π. de π. Uhum. Então, quando o argumento dessa sinc for um múltiplo de π, desde que não seja o zero, você tem os nulos. Beleza? Então, a sinc vai ter valor máximo unitário quando o argumento for zero. E quando o argumento for um múltiplo de π não nulo, você vai ter nulos. Correto? Então, ao invés de escrever esta função em função aqui do m, eu vou trocar o m por esta relação. Eu vou reescrever isso usando esta relação aqui de cima. E é por isso que o resultado final ele vai ser interessante, porque o K'm ele não tem qualquer valor. Ele tem que ser exatamente igual a isso. Se não for, o que a gente vai mostrar agora não vale, tá certo? Então, repare que toda vez que o θ for igual a θm, ou seja, toda vez que o cosseno de θ for tal que ele seja igual a m vezes lambda dividido por L, você vai ter isto igual a 1 e, consequentemente, L vezes o BM daquele termo vai ser igual ao fator espacial que eu quero para aquele ângulo. Porque para os outros m's, isso aqui vai ser múltiplo de π, consequentemente, isso aqui vai ser zero. Então, para este ângulo específico, igual a isto, todos os termos são nulos, exceto aquele onde o argumento é igual a zero. Então, repare, por causa desta propriedade da sinc e por causa desta definição, a técnica de síntese é muito simples. Basta que eu amostre o fator espacial em diferentes ângulos θ, de tal maneira a satisfazer esta relação, e o fator espacial nestes ângulos θ específicos automaticamente me dão os coeficientes da expansão da corrente. E com isso eu tenho a síntese, sem a necessidade de resolver um sistema de equações lineares, né? Duas m mais uma incógnitas, eu precisaria de duas m mais uma equações. Aqui não precisa. Aqui a síntese, eu encontro o coeficiente Bm diretamente do valor do fator espacial que eu quero para aquele ângulo θm, dado por esta relação. Ou seja, eu não tenho controle total sobre o ângulo θm. Os ângulos θm são aqueles que esta relação me dá. Alguma pergunta? Essa técnica ela é limitada. Por exemplo, eu não posso colocar infinitos termos aqui. Porque se o m tender para o infinito, o que acontece com o cosseno desse ângulo?
Se o m tender para infinito, o que acontece com o cosseno desse ângulo? Não vai ter um ângulo, né, que vai satisfazer isso. O cosseno vai dar um valor maior que 1 e, consequentemente, o argumento é complexo. Isso não faz sentido. O meu θm ele tem que ir de 0, ele só pode ter valores entre 0 e π. Ou seja, esse valor de m está limitado a que esta razão esteja entre menos 1 e mais 1. Menos 1 para θm igual a π e mais 1 para θm igual a 0. Então, na verdade, dado o valor de m que entra aqui, ó, esse limite, ele tem que ser tal que este valor não tenha módulo superior a 1. Então não adianta aumentar o número de termos que a técnica não vai te dar resultado. Então, o processo de síntese com as características indicadas na transparência anterior é conhecido como o método da amostragem de Woodward e Lawson. É o seguinte. Então, para um determinado valor de m maiúsculo, são definidos 2m mais 1 valores de θm, tais que cosseno de θm satisfaça essa relação. Consequentemente, ó, note que o máximo valor possível para m é limitado para esta relação ter módulo menor do que ou igual a 1. Então, na verdade, o m ele tem que ser menor que L ou igual a L dividido por lambda. Ou seja, agora pensa de trás para frente. Se você tem um fator espacial, ou seja, um diagrama de radiação mais complicado, mais rebuscado, e você é obrigado a fazer várias amostras, várias amostragens, para garantir que você vai sintetizar algo próximo daquilo que você precisa, ou seja, você precisa de mais amostras, o que você tem que fazer? Sua antena tem que ser grande eletricamente. Pronto. É uma conclusão muito parecida com a que a gente obteve antes. Se eu quiser sintetizar algo que tenha muitas variações abruptas, bicos, aqui eu quero 0, aqui eu já quero diferente de 0. Eu só vou conseguir sintetizar aquilo se eu tiver muitas amostras. E para isso eu preciso aumentar o tamanho da antena em relação ao comprimento de onda. Se a minha antena for pequena, eu só vou conseguir amostrar poucas vezes, porque esta relação e, consequentemente, esta desigualdade, ela tem que ser satisfeita, porque o θm tem que ter um valor entre 0 e π. Então, o m não é arbitrário, ele é limitado por essa desigualdade. Ele não pode ser maior do que L dividido por lambda. Para ele ser maior, se eu quiser um m grande, eu tenho que aumentar o tamanho da antena. Nestas direções específicas θm, que dependem desta relação, eu vou amostrar o meu fator espacial. E por causa daquela escolha específica do K'Z, do K'M, eu vou ter direto os valores dos coeficientes Bm a partir dessa igualdade. Então a distribuição de corrente é dada por isso aqui, ó. Tudo que eu fiz aqui foi trocar o B índice M por essa igualdade aqui, ó. É o fator espacial que eu quero naquela direção específica dividido pelo tamanho da antena. Se eu quiser, no final, ver qual foi o fator espacial que eu realmente sintetizei, eu agora vou pegar essa corrente e jogo de volta na integral, que me dá o fator espacial, e eu vou chegar, ó, nessa relação aqui.
Então, observe que eu só vou conseguir atingir o fator espacial que eu desejo nos pontos que eu amostrar. Entre um ponto, entre uma direção e outra, esse negócio vai oscilar. Então, por exemplo, quando eu tentar, com esta técnica, sintetizar aquele diagrama de radiação, aquele fator espacial, que é um pulso entre θ1 e θ2, eu não vou conseguir o retângulo mais uma vez. Eu só vou conseguir o retângulo, né, naqueles pontos que eu amostrar. Nos demais, o negócio vai oscilar. Para eu conseguir o retângulo, eu vou ter que usar uma quantidade infinita de amostras. Porque isso aqui, ó, é um somatório de sinks. É um somatório de sinks. Eu só vou conseguir o meu retângulo na medida em que eu usar mais sinks, eu aumentar o valor do M. Mas para eu conseguir isso, ó, eu vou precisar de uma antena maior. Ou seja, é uma técnica melhor do que a técnica apresentada na primeira parte do curso. Mas ainda não é a técnica perfeita. Eu não consigo sintetizar qualquer coisa. Alguma pergunta? Então, para tentar ilustrar o que a gente acabou de obter, a gente vai mostrar, vai exemplificar mais uma vez para o mesmo fator espacial que a gente usou antes, para a gente comparar, né? Para vocês compararem e tirar as próprias conclusões. E aqui, ó, como tem muita variável envolvida, deixa eu voltar aqui atrás. Tem o valor, o tamanho, melhor dizendo, o tamanho da antena em função do comprimento de onda, o maior valor M, o M, e eu não preciso usar todos os M's. Né? Observe que esse M maiúsculo ele tem que ser menor ou igual que L dividido por lambda. Mas eu não preciso usar todos eles. Então eu tenho M, desde que esse M seja limitado por essa desigualdade, eu tenho o valor do L, então eu vou apresentar aqui vários gráficos para tentar alcançar todas as possibilidades. Vamos ver aqui, ó. Então, aplicando a técnica de Woodward-Lawson, este é o fator espacial que eu obtenho através das 2M mais 1 amostras. Dado o valor do Mzinho, eu tenho o θm. E eu sei que esse M maiúsculo não pode ser maior do que L dividido por lambda. Então, neste gráfico daqui, deixa eu ver o que eu fiz. Então, o que eu desejo sintetizar, mais uma vez, é aquele pulso, aquele retângulo, entre θ1 igual a 45 graus e θ2 igual a 135 graus. Então, neste caso daqui, eu usei 3 tamanhos diferentes de antena. Uma antena cujo L é 1 comprimento de onda, ou seja, o Mzinho pode ir até 1. Ou seja, eu tenho 3 termos aqui. M igual a menos 1, M igual a 0 e M igual a 1. Consequentemente, eu tenho só 3 amostras, que acabaram sendo em θ igual a 0, θ igual a π sobre 2 e, finalmente, θ igual a π. Então, repara, com L igual a 1, eu posso ter, no máximo, 3 amostras. Para M igual a menos 1, M igual a 0 e M igual a 1. Que acaba dando θm igual a 0. Depois, o segundo termo, θm igual a π sobre 2. E, finalmente, θm igual a π. Com 3 amostras, olha o que eu consegui sintetizar. Eu queria um retângulo e sintetizei essa função com um formato de sino. Mas nas 3 amostras, ela coincidiu com aquilo que eu queria. Ó. Eu consegui 0 aqui, consegui 1 aqui e consegui 0 aqui. Pode ser que para o seu projeto isso seja suficiente. Se não for, o que você tem que fazer?
Aumentar o número de amostras. E para aumentar o número de amostras, o que eu preciso? Aumentar o tamanho da antena. Aumentar o tamanho da antena. Então, no segundo exemplo, a linha vermelha, eu usei M igual a 10, ou seja, antes disso, o tamanho da antena foi aumentado para 10 comprimentos de onda. Com L igual a 10 comprimentos de onda, eu consigo esse M maiúsculo até 10. Ou seja, eu consigo 20 mais 21 amostras. Que são essas aqui em vermelho, são esses pontinhos vermelhos. Então, repare, nas amostras, nos pontos, nas direções amostradas, eu consegui obter o que eu desejo. Nestas 3 direções eu consegui 0, nestas 3 direções eu consegui 0, e nas demais eu consegui 1. E aí, quando eu ploto lá com a ajuda do MATLAB esta função com mais pontos, entre 0 e π, eu tenho essa curva em vermelho aqui, ó. Pode ser que do ponto de vista do problema que eu estou resolvendo, isso seja suficiente. Pode ser que esse diagrama, para mim, satisfaça. Se eu precisar, de uma coisa mais próxima do retângulo, da função retângulo, o que eu preciso? Aumentar o número de amostras. Mas isso eu só vou conseguir se aumentar o tamanho da antena. Então, finalmente, no último exemplo, ó, para M igual a 100, ou seja, para um tamanho de uma antena de 100 comprimentos de onda, eu consigo 201 amostras, que não foram, eu não coloquei pontinho para elas, tá? Mas obviamente são nesta região, onde você conseguiu o 0, e nesta região também, do fator espacial, e aqui, ó, onde você conseguiu 1. E aí eu chego, quando eu ploto a função para mais valores de θ, eu tenho essa curva azul aqui, ó. Então, essa é a técnica do Woodward e do Lawson. Não é a mais eficiente, tá? Perdão, antes de abrir para perguntas, o que eu fiz aqui, ó? Esse é um caso que é mais um caso de dúvida que eu tinha, tá? Então, eu peguei o comprimento de 100 comprimentos de onda, L igual a 100 comprimentos de onda, e eu sei que o M, o limite do somatório, no máximo pode ser igual a 100. No máximo pode ser igual a 100. Mas eu não preciso usar M igual a 100, ele tem que ser menor ou igual, mas não precisa ser igual. Então, para L igual a 100, eu usei diferentes valores de M, tomando cuidado para não ultrapassar o limite 100. Então, aqui tem resultado para M igual a 60 em verde, resultado para M igual a 69 em vermelho e resultado para M igual a 100. E, como já era de se esperar, se você diminui o número de amostras, você pode não conseguir o objetivo que você deseja. Alguma pergunta? Se no caso esse θ fosse bem mais estreito, não de 45 a 130, mas eu quisesse trabalhar com uma antena bem mais diretiva, bem mais... Ia ser pior ainda. Mas aí o que isso vai mudar sem eu ficar mexendo no número de amostra? O que isso vai... Provavelmente você... vamos lá. A sua pergunta é interessante e mostra a limitação da técnica. Como eu já falei, essa não é a melhor técnica, tá? Repare que a sua pergunta é interessante. Repare que, uma vez especificado o valor de M, vamos ficar com esse exemplo onde o M é igual a 10, porque aqui os pontos foram colocados, então dá para ver. Para M igual a 10, as amostras são estas aqui, ó, em vermelho, independente do objetivo. Então vamos imaginar que eu tivesse colocado o nosso objetivo, ó, θ1 igual a 10 graus
e θ2 igual a 20 graus, ou seja, eu quisesse o diagrama uniforme entre 10 graus e 20 graus e 0 no resto. Se eu usasse a antena com tamanho de 10 comprimentos de onda, eu ia ter sucesso nesse caso? Não. Não, porque essa técnica ela é limitada. Uma vez escolhido o valor de M, as amostras já estão fixas, elas têm que ocorrer para as direções onde esta relação é verificada. Então, as amostras, se o L for igual a 10 comprimentos de onda, as amostras vão ser nestes pontos. Aqui, 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 já está especificado. Por acaso, ela é mais densa no meio. Então, repare, neste exemplo, o resultado não foi tão ruim assim, porque exatamente onde eu preciso amostrar mais, as amostras caíram. Mas se eu tivesse dado o azar de eu querer o meu pulso exatamente aqui, ó, entre 10 e 20 graus, eu ia precisar usar muitas amostras e, consequentemente, uma antena maior. Essencialmente, é isso que faz essa técnica muito ruim, porque eu não tenho controle em que direções eu amostro. Porque, por exemplo, se eu tivesse a minha função objetivo aqui entre 10 e 20, lógico que eu ia querer amostrar mais aqui e menos no resto. Eu ia querer amostrar mais nessa região e aqui não ia precisar tanta amostra assim. Só que esta técnica não me permite isso. As amostras estão amarradas, as direções onde as amostras ocorrem, elas estão amarradas por essa igualdade aqui, por essa relação. Então, essa técnica, na prática, não é tão usada. Existem técnicas que foram descobertas posteriormente, muito melhores do que essa. Só que a gente não vai estudar essas técnicas. Mas aí, então, se ela fosse de 85 a 95, talvez tivesse tido sucesso. Talvez tivesse tido um sucesso, porque esta região seria bem amostrada. E se 10 não fosse possível, talvez com 20 você já conseguisse um bom resultado. Provavelmente não precisaria ir até 100. Mas se a sua função, se o seu a região onde você quer uma variação maior fosse essa daqui, aí essa técnica seria um lixo. Então, para uma antena parabólica, esse método não seria tão bom assim. Vamos com calma. Por uma antena parabólica, a geometria seria outra. Por uma antena parabólica, a gente colocaria a abertura perpendicular à direção Z. Então, na verdade, para a antena parabólica, o eixo da abertura estaria aqui, entendeu? Então, para a antena parabólica, a gente mexeria. Para começar, que a distribuição de corrente não seria filamentar, seria planar, né, na abertura. E aí você colocaria o eixo Z apontando na direção perpendicular à abertura. Ou seja, o seu θ igual a 0 estaria aqui. Então, essa técnica devidamente adaptada poderia, com algum sucesso, ser usada em antenas refletoras. Só que eu não colocaria o eixo Z paralelo às correntes. Eu colocaria o eixo Z perpendicular às correntes, ao plano da abertura. Esclareceu a sua dúvida ou não? Sim, sim. Você não usaria o eixo Z do jeito que a gente usou. A gente usou o eixo Z ao longo da linha porque a corrente é linear, filamentar. Se fosse um plano, a gente escolheria o eixo Z perpendicular ao plano. Então, a direção perpendicular ao plano seria essa daqui, ó. Então, a técnica devidamente adaptada para uma distribuição planar ainda teria algum sucesso, embora não fosse a melhor delas. Ia ter outra pergunta, além do Felipe. Qual era? Sobre o exemplo que o senhor deu aí de se o fator espacial que eu estou interessado está mais
concentrado ali próximo Aqui. do 40 graus, é 0,40, é só inclinar a antena, não, que aí ele vai deslocar para o meio. Boa mas aí repare, você não teria omnidirecional, né? Não sei se você entendeu. Porque se você inclina a antena, você joga isso daqui, ó, mais para cima, mas atrás da antena ele vai mais para baixo, né? Mais ou menos enxerguei aqui. Precisa de uma boa figura. Estou voltando naquela figura. Então, só aproveitando a figura, ô Felipe, se fosse uma antena de abertura, a gente colocaria o eixo Z aqui, ó. E o plano da abertura estaria no plano XY. Geralmente é o que o pessoal fala. No caso do Elvésio, eu quero radiar mais para cá. Eu vou inclinar essa antena, ó, assim, ó. E realmente nessa região vai para cima, mas atrás vai para baixo, pô. Esse é o problema do tilt mecânico. A gente quer que o tilt seja totalmente elétrico nessa situação. Se o objetivo é um diagrama omnidirecional, ou seja, que não varie com φ, varia apenas com ângulo de elevação. Se o seu objetivo é algo mais diretivo, então você tem que partir por uma distribuição planar de corrente, ou para outro tipo de antena. Aí esse exemplo aqui não se encaixa. Respondeu a sua pergunta ou não? Assim, eu ainda não vi o problema ainda, porque vamos supor que o interesse meu é nesse ponto azul, escrito observador. Vamos supor que o seu interesse seja θ igual a 20 graus nessa figura. Θ igual a 20 graus. Lembra que o diagrama de radiação não é só num plano, é no espaço todo. O seu diagrama de radiação parece um cone, onde o máximo está a θ igual a 20. Então, se você inclinar... Vamos lá. Repare que, no nosso caso, o máximo de radiação ocorre nessa região aqui, não é? Só que em volta da antena, não é só aqui, ó, é em volta da antena. Se eu inclinar essa antena, por exemplo, se eu fizer a antena inclinada assim, ó, o máximo vai para cá, mas também vai para baixo, ó, para trás. O diagrama é em torno da antena. Ele não depende, ele não varia com φ. Mas quando eu falo inclinar a antena, eu estou falando de trocar todo o sistema, o sistema de coordenadas, colocar ele alinhado. Não vai funcionar. Eu continuo sem entender a sua dúvida. A sua dúvida é mais fundamental, mais matemática. Ô, Fernando, essa ideia desse tilt mecânico aí que a Vera está falando, aí no caso não precisaria de uma antena omnidirecional, você colocava uma antena mais diretiva e... Lógico, mas aí não é este exemplo. Não é o problema. Este exemplo não tem como, porque a corrente é filamentar. Não tem como eu fazer mais diretivo sem ser omnidirecional. Sempre vai ser omnidirecional, porque a antena possui geometria, distribuição de corrente omnidirecional. Então eu consigo fazer mais diretivo em θ, mas vai ser em volta da antena, em volta do eixo da antena. Não vou conseguir um feixe com o máximo para um certo par θφ, entendeu? O máximo vai ocorrer para qualquer ângulo φ. Omnidirecional. Esclareceu ou não? Sim. Beleza? Beleza. Então, se eu quero numa certa direção, eu vou ter que usar um outro tipo de antena, uma antena IAG, por exemplo, né? E ver como otimizar lá as dimensões dela para obter as características, ou então partir para uma distribuição de corrente planar, num plano, numa abertura. Só que esse exemplo aqui não é nenhum nem outro, é um exemplo específico para uma distribuição filamentar, inclusive retilínea, né, de corrente, ao longo de um eixo, que por comodidade a gente assume que é o eixo Z, justamente para as equações não dependerem de φ. Aí as equações ficam mais simples. Se fosse uma linha de corrente ao longo do eixo X... Boa pergunta, hein? Questão de prova. Se eu tivesse feito isso daqui, só que
assumindo a corrente sobre o eixo X, o que ia mudar nessa expressão? O θ ia ser outro, né? Ia ser outro ângulo. Isso, essencialmente é isso. E o que iria aparecer aqui? Vou ser mais específico. Ao invés de cosseno de θ, o que ia aparecer? Esse cosseno de θ vem daqui, ó. Este cosseno de θ vem daqui. Esse cosseno θ vem do R' escalar R chapéu. Como o R' está na direção Z, apareceu o cosseno de θ. Mas e se ele estivesse na direção X? Produto escalar, R chapéu. Ia aparecer a variável φ também? Ia aparecer no lugar do cosseno de θ, seno de θ, cosseno φ. Na hora que você fosse fazer o produto escalar, ao invés de aparecer cosseno de θ, que é a componente Z do vetor R chapéu, se fosse na direção X, ia aparecer seno de θ, cosseno de φ, que é a componente X do vetor R chapéu. Então, ao invés de aparecer só cosseno de θ, ia aparecer seno de θ, cosseno de φ. Ou seja, você ia ter uma função dependendo de θ e de φ. Mas fisicamente mudaria alguma coisa? Fisicamente, a forma do diagrama de radiação não ia ser a mesma? Sim. Então, ou seja, ia mudar a representação matemática, mas fisicamente aconteceu uma coisa. Então, para que complicar? Por isso, quando você tem uma distribuição filamentar, coloque sempre sobre retilínea, coloque sempre sobre o eixo Z, que o resultado vai ficar só em função do θ. Vai ser mais fácil de visualizar. E mesmo assim não está sendo. Eu não sei se ajudou ou só atrapalhou. Alguma pergunta? Então, ó, vamos agora para a última etapa da aula de hoje, que é o que a gente quer. A gente não quer sintetizar, até como já foi dito, né? Como é que eu vou sintetizar, né? Botar para funcionar um dipolo cuja distribuição de corrente seja assim, do jeito como a gente está impondo. É que, na verdade, na prática, é impossível realizar essas correntes filamentares com a distribuição requerida. Porque essa técnica, na verdade, ela foi pensada para conjuntos, para elementos, né? Quer dizer, ela é mais eficiente para projetar, sintetizar os elementos, as excitações de um conjunto de elementos idênticos equidistantes. Ou seja, na aula passada, nós vimos como analisar um conjunto linear onde os elementos idênticos e equidistantes tinham excitações com a mesma amplitude e uma progressão de fase, uma fase progressiva. Agora nós vamos adaptar os conceitos que vimos anteriormente para sintetizar, ou seja, para determinar as amplitudes e fases de cada um desses elementos com o objetivo de ter um diagrama de radiação, ou melhor, um fator de conjunto, agora volta a ser conjunto, fator de conjunto. Ao invés de ser fator espacial, voltamos a falar fator de conjunto, que continua sendo omnidirecional, isso não tem como mudar, varia com θ, mas não varia com φ, mas na direção θ, com um ângulo de elevação um pouco mais arbitrário do que aquilo que a gente viu antes. E adivinha, o exemplo vai ser de novo aquele diagrama de radiação uniforme entre θ1 igual a 45 graus e θ2 igual a 35. Mas é só para comparar com os casos anteriores, tá? Você podia tentar especificar um diagrama de radiação mais arbitrário, porém ainda omnidirecional. Ainda omnidirecional, em função apenas de θ. Então a ideia é o seguinte, nós vamos usar ainda o fator, o conjunto de fase progressiva. Só que usando a ideia do Woodward e do Lawson,
nós vamos assumir que o nosso conjunto é uma combinação linear de diferentes conjuntos de fase progressiva. Perdão, acho que eu fui rápido demais. Então, vamos assumir que o nosso conjunto, na verdade, é uma combinação linear de conjuntos com fase progressiva. Aonde a gente já sabe o resultado. Por exemplo, para o conjunto de fase progressiva, se fosse apenas um conjunto de fase progressiva, o fator de conjunto ia ser aquela função parecida com a sinc. É aquele seno de n, onde n maiúsculo é o número de elementos, que multiplica π sobre 2 dividido por seno de π sobre 2. Onde esse π é aquele KD cosseno θ menos beta. A gente viu isso na aula passada, na semana passada. Só que nós vamos assumir que nós não temos um único conjunto de fase progressiva, mas sim 2m mais 1 conjuntos de fase progressiva, onde cada um tem a sua amplitude bm e cada um tem a sua progressão de fase beta-m. Mas como antes, a progressão de fase não é arbitrária, ela tem que atender a esta relação aqui. Professor. Oi. Deu um nó aqui na minha cabeça aqui. Tá. Cada ponto desse é um elemento. É um elemento de antena que vai ter uma corrente. Não, vamos lá. Aqui não tem mais corrente. Aqui eu tenho vários elementos, cada um, por exemplo, vários dipolos idênticos, equidistantes um do outro, excitados por uma linha de transmissão, né? Cada um deles com a sua linha de transmissão chegando, onde na entrada cada corrente tem uma amplitude e uma fase diferente. E eu quero sintetizar, eu quero determinar quais são essas amplitudes e fases. Mas isso não vai ser arbitrário. Eu vou dizer que o que eu vou sintetizar é uma combinação linear de diferentes conjuntos de fase progressiva, onde cada elemento do somatório tem a sua progressão de fase beta-m e a sua amplitude, a sua excitação bm. Beleza. Não, beleza? Com B minúsculo ou B maiúsculo? Entendi. Ou seja, eu tenho vários conjuntos de fase progressiva, cada um com a sua amplitude, cada um com a sua progressão de fase. E estou somando todos eles. E a amplitude e a fase de cada elemento vai ser o somatório desses 2m mais 1 conjuntos. Então, por exemplo, se eu fizer o n tender a infinito e o comprimento é finito, o L é finito, eu volto à teoria lá do U. Você vai ter o mesmo problema. Como antes, as amostras elas estão definidas por essa relação, porque a fase progressiva ela não é arbitrária. Ela tem que atender a essa igualdade. Então, o θm, como ele tem que estar entre 0 e π, esse cosseno não pode ter módulo maior do que 1. Então, a quantidade de amostras vai ser limitada pelo tamanho do seu conjunto, onde L é essa dimensão aqui, ó. Então, se eu quiser infinitas amostras, eu vou ter que ter uma antena com tamanho infinito. Eu vou cair nas mesmas, ou em observações semelhantes às que foram feitas antes. A fase progressiva não é arbitrária, ela tem que atender essa relação. Essa técnica de Woodward-Lawson, ela não é geral, é uma técnica particular. Como já foi dito, ela não é a mais eficiente. É uma técnica. Que durante algum tempo foi muito utilizada. Depois apareceram coisas melhores. Mas ela vai te dar aqui a possibilidade de você sintetizar um conjunto linear como esse,
com distribuições um pouco mais arbitrárias de amplitude e fase em cada elemento, de maneira a ter um diagrama, de maneira a poder realizar um determinado fator de conjunto. Vai ter os mesmos ou limitações parecidas com as que vimos antes. Por exemplo, se você quiser um fator de conjunto que seja setorial, ou seja, zero fora do domínio, unitário dentro do domínio, você não vai conseguir, a não ser que você tenha uma antena de tamanho infinito com infinitos elementos. Mas você vai conseguir algo parecido como foi realizado antes. Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? O problema é, dado esse somatório, repare que o somatório está sendo dado em função da progressão de fase daquele conjunto índice M e da amplitude daquele conjunto índice M. Então, esta é a fase progressiva do conjunto. E esta é a amplitude do conjunto. Mas eu tenho vários conjuntos. Eu tenho 2M mais 1 conjuntos. E eu vou somar um sobre o outro. A pergunta é, quando eu somar, fizer a superposição desses 2M mais 1 conjuntos, qual é a amplitude e fase de cada elemento? Repare que isso daqui, não é um somatório sobre os elementos. Não é um somatório que vai de 1 a N. Isto é um somatório dos 2M mais 1 conjuntos que eu estou sobrepondo. E eu quero este fator de conjunto. Só que para isso eu preciso transformar esse somatório em algo que me dê a amplitude e a fase em cada elemento. Aonde é que essa informação está escondida? Eu não sei se eu fui claro. Nós temos dois somatórios. Um é o somatório sobre cada elemento, que vai de I igual a 1 até I igual a N maiúsculo, o número de elementos. E temos um segundo somatório, que eu estou assumindo que são 2M mais 1 somatórios, conjuntos de fase progressiva sobrepostos. Esse somatório está explícito aqui. Mas tem um segundo somatório que é sobre cada elemento. Aonde este segundo somatório está? Lembra da aula passada? Pelo fato do conjunto ser de fase progressiva, o somatório recai numa PG. Numa PG que foi somada e de onde saiu isso daqui, Então, o segundo somatório está aqui dentro. Então, olha só o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer o caminho inverso e, deste resultado, cair na PG, ou seja, no somatório que envolve a soma de cada elemento, do elemento primeiro, 1, até o enésimo elemento, o N maiúsculo. Trocar o somatório de lugar, ou seja, passar esse somatório que está dentro para fora desse, e aí reescrever de tal maneira que a gente consiga enxergar a amplitude e a fase de cada elemento desse conjunto. É isso que a gente vai fazer. Deu para entender a ideia ou não? Porque o resto é conta. Se entendeu onde a gente está, fica mais fácil. Se você estiver totalmente perdido, não vai entender nada daqui para frente. Alguma pergunta? Professor, Oi. Eu achei que eu tinha entendido aquele pedaço, mas não sei, porque você começou a falar e aí divergiu um pouco do que eu estou entendendo. Deixa eu repetir tudo de novo de uma maneira diferente. Vamos voltar na aula passada. Isso aqui é um conjunto de fase progressiva.
tá? Uma certa fase progressiva beta-m e uma amplitude bm. Se esse for o conjunto, qual vai ser o fator de conjunto deste conjunto de fase progressiva beta-m? Vai ser o seno, é só essa parte dos dois senos aí. Vai ser isso daqui, beleza? Uhum. Aí eu vou agora pegar um segundo conjunto, os mesmos elementos, só que eu vou mudar a amplitude de cada um e trocar a fase. A fase agora vai ter um outro valor de beta, desde que esta igualdade seja atendida, tá certo? Qual vai ser o novo fator de conjunto? Isso daqui, só que com um outro valor de B e um outro valor de beta. Concorda comigo? Aí que está o problema. Eu não estou enxergando. Está um pouco mais na base aqui da minha dúvida. A corrente. Cada dipolo desse vai ter um somatório de correntes. Vamos lá. Cada dipolo desses vai ter uma corrente na entrada. Cada corrente com a sua amplitude I0 e a sua fase beta. Só que elas vão ser aquele somatório de correntes de amplitudes e fases diferentes, cada dipolo? Isso. No final, essa corrente em amplitude e fase de cada elemento vai ser dado por um somatório com 2m mais 1 termos. Só que a gente não consegue enxergar, porque isso está escrito desta maneira aqui, ó. A gente não consegue enxergar esse somatório em cima de cada termo. Eu estou antes disso. Eu estou dizendo o seguinte, imagine dois conjuntos idênticos, só que cada um com a sua progressão de fase e cada um com a sua amplitude. Se eu combinar os dois, o que eu vou ter como fator de conjunto no final? Eu tenho a corrente 1 e a corrente 2. A corrente 1 gera o campo 1, a corrente 2 gera o campo 2. Se eu somar agora a corrente 1 com a corrente 2, o resultado do campo vai ser o quê? Superposição, a soma dos dois. Pronto. Então, se eu tiver vários conjuntos de fase progressiva, cada um com a sua amplitude, cada um com a sua progressão de fase, mas os conjuntos são geometricamente idênticos. Se eu somar as excitações, ou seja, se eu colocar um conjunto sobre o outro, qual vai ser o campo no final? A soma dos campos. A soma. É isso que está aqui, ó. Eu estou somando os fatores de conjunto de cada conjunto. Eu bolei da minha cabeça 2m mais 1 conjuntos, cada um com a sua amplitude e cada um com a sua progressão de fase. Só que essa progressão de fase não é arbitrária. Ela tem que atender essa igualdade aqui. Beleza? Só que eu quero enxergar nessa equação, eu quero enxergar nessa bagunça aqui, ó, qual é a amplitude e a fase de cada elemento. E do jeito que está escrito aqui, eu não consigo ver isso, porque o somatório que vai sobre cada elemento está escondido aqui, ó. E eu preciso ver, ó, para o elemento 1, posicionado na posição 1, a amplitude e a fase é essa. Para o elemento 2, posicionado na posição 2, a amplitude e a fase é essa. Eu preciso tirar esse somatório que está escondido aqui dentro e torná-lo visível. Então, o que eu preciso fazer agora é reescrever, é fazer o oposto do que eu fiz na aula passada, é voltar a enxergar a PG que está por trás disso aqui, ó. Ficou mais claro agora ou não? Bom, vamos prosseguir. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui está o meu somatório e eu vou ter que reescrever isso daqui naquele somatório, naquela PG que eu tinha antes, ó. Então, aqui está o pulo do gato. Eu vou reescrever isso
seguindo os passos contrários. Ó. Eu vou andar mais rápido porque o tempo está acabando. Então, eu enxergo que essa razão pode ser reescrita desta maneira. Depois vocês repitam em casa, porque isso aqui é só usar aquelas propriedades das senoides, né, as propriedades trigonométricas e as propriedades das exponenciais complexas. E elevado a j alfa é cosseno de alfa mais j seno de alfa. Então, se você usar essas propriedades, você vai ver que você consegue reescrever isto desta maneira. E isto daqui é o resultado desta PG. Está aqui, ó, o seu somatório, que estava escondido aqui dentro, sobre cada elemento. Aí eu vou substituir tudo isso daqui aqui dentro. E vou passar esse somatório para fora. Vou passar o somatório para fora. E agora eu tenho que enxergar aqui, ó, o que é o termo da exponencial associado à translação do elemento, e o que sobrar é a amplitude complexa daquele elemento. Então, repare, eu reescrevo agora, usando, né, eu substituo a expressão do psi-m aqui. Tudo que eu fiz foi reescrever esse psi-m aqui, ó. Aqui está o beta-m. Lembra que o beta-m não é arbitrário. Ele tem que atender essa relação aqui, ó. E eu tenho que enxergar aqui, ó, o que é a translação do iésimo elemento. Tem a ver, ó, com esse cosseno de θ aqui, ó. Aqui está o vetor, o termo da correção de fase associado à translação. Então, tudo que estiver aqui, ó, isso aqui me dá um número complexo, amplitude e fase. Esta é a excitação do meu iésimo elemento. Esse é o fator de fase provocado pela translação do iésimo elemento. E aqui está a amplitude e a fase do iésimo elemento. Ou seja, eu vou ter que, no MATLAB, somar isso. Isso vai dar um valor complexo. E esse valor complexo corresponde à amplitude e à fase do iésimo elemento. As amplitudes não vão ser iguais. Cada elemento vai ter uma amplitude diferente. E as fases também não vão ser iguais e nem vão ser progressivas. Cada elemento vai ter uma fase distinta. Como eu posso controlar isso? Até certo ponto, eu posso controlar isso de uma maneira inteligente, com divisores de potência e com cabos com tamanhos diferentes. O divisor de potência não precisa ser 50% para um lado e 50% para o outro. Ajustando as dimensões do divisor de potência, você pode colocar tantos por cento para um lado, tantos por cento para o outro. Fazendo isso de maneira inteligente, você consegue excitar cada elemento do seu conjunto com amplitudes e fases distintas de acordo com o resultado que a síntese te forneceu. Então, esta, no final, ó, é a técnica do Woodward e do Lawson. Não é a melhor, não é a mais eficiente. Um dos problemas dela foi aquela notada pelo Felipe antes. O que acontece se o meu fator de conjunto desejado está mais concentrado numa certa direção θ, onde as amostras não são tão definidas? Eu vou ter problema, eu vou ter que usar mais amostras, consequentemente eu vou ter essa técnica, se for empregada, vai acabar me dando um conjunto maior do que o que realmente é necessário, caso eu utilize técnicas melhores, tá? Mas é a técnica que a gente escolheu, eu escolhi aqui no curso para ilustrar. Então, para concluir a aula, depois eu vou abrir para as perguntas, eu vou mostrar novamente, enfim, aí estão as equações finais, que para deixar mais claro, a amplitude e a fase do iésimo elemento é dado por esse somatório aqui, que vai depender, né, da quantidade de amostras que eu desejar. E se eu quiser mais amostras, eu vou ter que usar um tamanho maior, um L maior, mais elementos no meu conjunto. Então aqui está mais uma vez o mesmo exemplo, só que agora não é mais fator espacial, é fator de conjunto. Eu quero ele unitário
entre 45 e 135 e 0 no resto. Então, são 3 gráficos, né? Como tem muito parâmetro, agora para piorar ainda tem um número de elementos, eu fiz aqui, ó, neste primeiro exemplo, o tamanho do conjunto foi fixado, 10 comprimentos de onda. E, consequentemente, eu estou usando, eu estou usando o maior número possível de amostras. O maior número possível de amostras, que nesse caso é 10. Perdão, M igual a 10, ou seja, eu tenho 21 amostras. 21 amostras. É o máximo que eu consigo, dado que o tamanho do conjunto é 10. Lembrando que o tamanho do conjunto é a distância entre o primeiro e o último. Mas acontece que eu posso usar um número arbitrário, matematicamente, né? Arbitrário de elementos. Por exemplo, entre o primeiro e o último elemento, eu posso pôr 3 elementos, 5 elementos, eu posso pôr 1000 elementos. É lógico que depois tem que ver o tamanho do elemento e ver se encaixa ali, né? Mas assumindo que os elementos são pontos, eu posso pôr quantos pontos eu quiser entre o primeiro e o último elemento. Então aqui, ó, eu estou rodando casos com 11 elementos, 17 elementos, 21 elementos, 41 elementos e 101 elementos. Como o tamanho do conjunto é fixo, lógico que quanto mais elementos eu usar, diminui a distância entre eles. Diminui a distância entre os elementos. Então, ó, eu comecei aqui com 11 elementos. 11 elementos significa que a distância entre elementos é de 1 comprimento de onda. O resultado é essa curva azul aqui, ó. Eu trunquei aqui em cima para não estragar os outros resultados. Depois eu aumentei para 17 elementos. Com 17 elementos, a distância entre elementos é de 0,63 comprimentos de onda. É a curva verde. Depois eu usei 21 elementos. A distância entre os elementos caiu para meio comprimento de onda. É a curva vermelha. E daqui para baixo, a distância entre os elementos só diminui. Logo, que conclusão a gente tira deste exemplo aqui, destes resultados? Quanto maior o número de elementos, mais precisa a janela ali que você estava procurando, né? Para distribuir aí esse retângulo entre 45 e 135. Mais ou menos? Não é bem isso, não. Tem a ver com o que você falou, mas não é bem isso, não. Ó, aqui, ó. Repare que agora a minha corrente é discreta. Não estou mais falando de corrente contínua. Eu estou falando de elementos. É um conjunto. Se a distância entre os elementos for maior que meio comprimento de onda, eu não consigo sintetizar o que eu quero. Isso tem a ver com o quê? Eu tenho que amostrar com pelo menos 2 amostras por período. Já lembram disso? Eu não consigo sintetizar o meu objetivo se os meus elementos estiverem espaçados entre eles mais do que meio comprimento de onda. Eu não estou amostrando a corrente, a fonte corretamente. Repare que, a partir daqui, aumentar o número de elementos não fez tanta diferença assim no resultado. Então, eu preciso ter, no conjunto, elementos espaçados de, no máximo, meio comprimento de onda entre eles. Senão, esta técnica que está sendo apresentada não vai funcionar. Não vai funcionar. O outro gráfico, o que eu fiz? Eu aumentei o tamanho do conjunto. De 10 comprimentos de onda, eu passei para 100 comprimentos de onda.
Porque, poxa vida, como você falou, se eu aumentar, o que acontece? Aí, ó, eu passei de 10 comprimentos de onda para 100 comprimentos de onda. Realmente, ó, quando funcionou, melhorou, né? Quando funcionou, melhorou. Mas vem cá, eu coloquei aqui 3 casos. Um com 161 elementos, onde a distância entre os elementos é de 0,63. Essa curva verde, eu consegui? Eu só consigo, ó, se eu passar a usar elementos espaçados de meio comprimento de ondas entre eles. Ou seja, a conclusão é a mesma. Os elementos têm que estar espaçados entre si de pelo menos meio comprimento de onda. No máximo, perdão, de meio comprimento de onda. Senão eu não vou conseguir sintetizar diagramas com variações muito abruptas, como essa daqui, ó. Ou seja, se eu quiser um diagrama de radiação todo rebuscado, todo cheio de detalhes, eu preciso usar elementos bem próximos uns dos outros. E se os elementos forem muito grandes, de maneira que então eu não vou conseguir sintetizar diagramas desse tipo. É uma limitação física. Por exemplo, se os elementos forem antenas refletoras de 100 comprimentos de onda de diâmetro, é lógico que eu nunca vou conseguir isso. Ou seja, então, antena refletora nunca vai conseguir te dar um diagrama assim. Então, repare, note que dados M maiúsculo e L, para você alcançar o objetivo, você precisa de um conjunto onde a distância entre os elementos seja menor do que meio comprimento de onda. Ou seja, você precisa amostrar a sua corrente, pelo menos, né, de meio em meio comprimento de onda. Aqui, o último gráfico foi, mais uma vez, né, dado o tamanho de 100 e fixado o número de elementos, é para ver se eu preciso ir até os 100. Então, na verdade, você não precisa até os 100, mas não pode usar muito menos, que é um resultado parecido com o que a gente obteve na segunda etapa do trabalho. Eu já vi que a passagem da segunda parte para a terceira deixou vocês perdidos. Infelizmente, o tempo da aula acabou. Eu vou ter que parar aqui a gravação. Alguma pergunta neste momento?